Paraíso escondido, menor que a cidade de São Paulo, mas com a riqueza de um sheik árabe? Um lugar sem aeroporto, sem exército e sem dívidas, que atrai mais turistas que o Cristo Redentor e tem regras tão diferentes que desafiam tudo o que você sabe sobre países? Bem-vindos a Andorra, um segredo compartilhado entre a Espanha e a França, como um cafezinho entre vizinhos. Nos próximos 24 minutos, vou te apresentar 15 curiosidades sobre esse microestado que vão te fazer repensar o que é sucesso para uma nação. Não são só detalhes curiosos, mas revelações de como um país menor que muitos bairros conquistou feitos que potências globais só veem em filmes. Prepare-se para ter a mente explodida. Andorra não tem exército, mas nunca foi invadida. Não tem moeda própria, mas sua economia é forte. Quase não cobra impostos, mas oferece serviços melhores que os de países ricos. Parece impossível, mas essa joia nos Pirineus descobriu segredos que governos buscam há séculos. Se você quer saber como um país que quase ninguém acha no mapa conseguiu o impossível, já deixa seu like, porque o que você vai aprender vai mudar sua visão sobre governo, economia e o que é preciso para construir uma sociedade de sucesso. E se inscreva no canal, porque essa nação esconde segredos que podem mudar a forma como pensamos sobre o mundo. Vamos começar com algo que já mostra o quão especial é esse lugar. Curiosidade número 1. Andorra é o único país do mundo com 2 chefes de Estado que são cidadãos de outros países. O presidente da França e o bispo de Urgell, na Espanha, dividem o poder como copríncipes de Andorra, criando uma diarquia única no planeta. Esses 2 líderes compartilham o poder sobre Andorra há mais de 700 anos, criando uma estrutura de governo que não existe em nenhum outro lugar. E o mais curioso, nenhum dos 2 mora em Andorra. Eles governam da França e da Espanha, respectivamente, mas esse sistema de liderança remota criou um dos governos mais estáveis da história europeia. A história começou em 1278, quando nobres feudais não conseguiam decidir quem controlaria aquele vale estratégico, então resolveram dividir. Essa liderança peculiar gera resultados que vão mudar sua opinião sobre o que é governar de verdade. Curiosidade número 2. Andorra não tem exército, mas nunca foi invadida ou conquistada em seus 700 anos de história. Sua estratégia de defesa é tão simples que parece ingênua, mas provou ser mais eficaz que os orçamentos militares gigantes de grandes potências. Andorra confia em sua localização geográfica, neutralidade diplomática e acordos com a Espanha e a França para se proteger. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista conquistava países na Europa, Andorra manteve sua independência com diplomacia e insignificância estratégica. O país tecnicamente estava em guerra com a Alemanha desde a Primeira Guerra até 1958, porque foi esquecido nos tratados de paz, mas nenhum tiro foi disparado. Mas a genialidade da estratégia de sobrevivência de Andorra envolve algo tão brilhante, tão inesperado, que mostra como pequenos países podem prosperar em um mundo dominado por gigantes. Curiosidade número 3. Andorra não tem dívida pública, 0. Enquanto países lutam com dívidas que ameaçam seus futuros, Andorra opera com orçamento equilibrado e mantém reservas financeiras que fariam ministros da economia chorar de inveja. O governo gasta só o que arrecada, mantém fundos de emergência e nunca pegou dinheiro emprestado para financiar suas operações. Essa disciplina financeira não é por acaso. Ela está no DNA político do país através de exigências constitucionais e atitudes culturais em relação à responsabilidade fiscal, que tratam a dívida como uma falha moral, não como uma ferramenta política. Essa filosofia econômica criou níveis de prosperidade que vão te surpreender quando você descobrir quanto ganha, em média, um andorrano. Curiosidade número 4. A expectativa de vida em Andorra é de 84,9 anos,
uma das maiores do mundo. Essa pequena nação montanhosa está sempre entre os 5 primeiros países em longevidade, superando nações ricas com sistemas de saúde avançados e orçamentos gigantes para a pesquisa médica. O segredo não está só na saúde, mas em uma combinação de fatores que criam condições de vida tão ideais que parecem feitas para o bem-estar humano. A qualidade do ar em Andorra é uma das mais puras da Europa, por causa de sua localização nas montanhas e falta de indústrias pesadas. Os níveis de estresse são baixíssimos, por causa da estabilidade econômica e coesão social. A dieta é rica em ingredientes frescos e locais, e o terreno montanhoso naturalmente promove atividade física. Mas um aspecto da vida em Andorra contribui para essa longevidade de uma forma que vai mudar sua visão sobre o que cria uma sociedade saudável. Antes de revelar esse detalhe incrível, preciso da sua ajuda para que o canal continue trazendo essas descobertas. Se inscreva e ative as notificações, porque as próximas curiosidades são ainda mais inacreditáveis. Seu apoio nos permite mergulhar fundo nos lugares mais fascinantes do mundo e pode acreditar. O que vem a seguir vai fazer essas primeiras 4 parecerem só o começo. Curiosidade número 5. Andorra não tem aeroporto, porto ou grandes rodovias, mas atrai mais de 10 milhões de turistas por ano. Isso dá mais de 300 turistas por residente, tornando-o um dos países mais visitados per capita do mundo. Os visitantes precisam dirigir pela Espanha ou pela França para chegar a Andorra, mas chegam em números que sobrecarregariam a maioria dos sistemas de transporte. O motivo não é só a beleza das montanhas ou as ótimas pistas de esqui. Andorra criou um paraíso de compras com políticas fiscais tão atraentes que as pessoas planejam férias inteiras para comprar eletrônicos, perfumes, bebidas e artigos de luxo a preços 50% menores que nos países vizinhos. Mas o motor econômico que torna isso possível opera em princípios que desafiam tudo o que a maioria das pessoas acredita sobre como impostos e prosperidade se conectam. Curiosidade número 6. Andorra não cobra imposto de renda, imposto sobre herança e o imposto corporativo é de no máximo 10%, mas oferece serviços públicos que fazem muitos países ricos terem inveja. O sistema de saúde é excelente, a educação é gratuita e de alta qualidade, a infraestrutura é mantida nos padrões suíços e a segurança pública é tão boa que o crime é quase inexistente. O segredo está em fontes de receita alternativas, que a maioria dos países ignora ou subutiliza. Taxas de importação sobre bens vendidos a turistas, taxas por serviços bancários, receita do status do país como destino de compras duty-free e gestão cuidadosa dos recursos criam fluxos de renda que financiam as operações do governo sem sobrecarregar os cidadãos com impostos altíssimos. Esse modelo econômico produziu resultados tão notáveis que quando você descobrir qual é a renda familiar média, vai entender por que economistas estudam Andorra como um estudo de caso em inovação fiscal. Curiosidade número 7. A língua oficial de Andorra é o catalão, tornando-o o único país do mundo onde o catalão é a única língua oficial. No entanto, a maioria dos moradores fala pelo menos 4 línguas fluentemente. Espanhol, francês, português e inglês são comumente ouvidos nas ruas, criando um ambiente multilingüe que parece mais uma conferência internacional do que uma comunidade nacional. Essa diversidade linguística não é por acaso. É uma estratégia de sobrevivência que permite a essa pequena nação manter relações com todos os seus vizinhos, preservando sua identidade cultural única. Crianças em escolas andorranas aprendem várias línguas desde cedo, formando cidadãos que podem navegar nos negócios internacionais, na diplomacia e no turismo com facilidade. Essa sofisticação cultural criou algo extraordinário que a maioria dos países gasta décadas tentando alcançar.
Curiosidade número 8. Andorra opera 3 sistemas escolares diferentes simultaneamente, permitindo que os pais escolham entre currículos educacionais andorranos, espanhóis e franceses para seus filhos. Não se trata apenas de preferências de idioma. Cada sistema representa diferentes filosofias educacionais, perspectivas culturais e abordagens acadêmicas, dando às famílias opções que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Os alunos podem se formar com qualificações reconhecidas na França, Espanha ou Andorra, criando uma flexibilidade educacional que abre portas em toda a Europa e além. Muitas famílias escolhem estrategicamente sistemas diferentes para filhos, diferentes com base em seus interesses, aptidões e objetivos de carreira. Essa inovação educacional criou uma população com capacidades que vão te surpreender quando você souber qual porcentagem de andorranos tem diploma universitário. Curiosidade número 9. As leis de sigilo bancário em Andorra já foram tão rígidas que o país ficou conhecido como a Suíça dos Pirineus, atraindo indivíduos ricos e empresas de todo o mundo em busca de privacidade financeira. No entanto, nos últimos anos, Andorra reformou voluntariamente seu setor bancário para atender aos padrões internacionais de transparência, mantendo vantagens competitivas que continuam a atrair negócios financeiros legítimos. A transformação demonstra como pequenos países podem se adaptar às mudanças nas exigências globais, preservando suas vantagens econômicas. Os bancos andorranos modernos oferecem serviços financeiros sofisticados, gestão de patrimônio e capacidades bancárias internacionais que rivalizam com instituições em centros financeiros muito maiores. Mas a verdadeira genialidade da estratégia econômica de Andorra reside em algo tão simples, tão óbvio, que a maioria dos países ignora completamente. Curiosidade número 10. Andorra consome mais eletricidade per capita do que quase qualquer país do mundo, mas produz virtualmente toda a sua energia a partir de fontes renováveis. O terreno montanhoso oferece abundante energia hidrelétrica e investimentos recentes em tecnologia solar e eólica criaram uma independência energética que a maioria das nações considera impossível de alcançar. O país exporta o excesso de eletricidade para a Espanha e a França, transformando a produção de energia em uma indústria de exportação lucrativa, em vez de uma necessidade dispendiosa. Os preços da energia para os moradores estão entre os mais baixos da Europa, apoiando tanto a qualidade de vida quanto a competitividade econômica. Essa estratégia energética se conecta a uma abordagem ambiental que produziu resultados tão impressionantes que estão remodelando a forma como pequenas nações pensam sobre sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Curiosidade número 11. A taxa de criminalidade em Andorra é tão baixa que muitos policiais passam anos sem fazer prisões por crimes graves. A taxa de homicídios é praticamente zero. Roubo é raro o suficiente para virar notícia quando ocorre. E crimes violentos são tão incomuns que as vítimas geralmente conhecem seus agressores pessoalmente porque há pouquíssimas pessoas envolvidas em atividades criminosas. Não se trata apenas de ter uma população pequena. A coesão social, a estabilidade econômica e os valores culturais em Andorra criam condições onde o crime se torna desnecessário e socialmente impensável. Os mecanismos que criam esse nível de harmonia social envolvem princípios que poderiam revolucionar a forma como pensamos sobre segurança pública e construção de comunidades. Mas é aqui que as coisas ficam realmente extraordinárias. Tudo o que eu compartilhei até agora representa apenas a superfície do que torna Andorra tão notável. As curiosidades restantes revelarão segredos sobre governança, economia e organização social, que desafiam suposições fundamentais sobre o que pequenos países podem alcançar em um mundo dominado por potências gigantes. A profundidade das conquistas de Andorra vai muito além do que a maioria das pessoas descobre.
alcançando áreas de inovação e sucesso social que o deixarão se perguntando por que mais países não adotam abordagens semelhantes. Na próxima parte desta jornada incrível, vamos descobrir as curiosidades finais que são tão surpreendentes que transformarão completamente a forma como você pensa sobre a relação entre tamanho, poder e sucesso nacional. Se este conteúdo está abrindo seus olhos para possibilidades que você nunca imaginou, considere deixar um valeu demais para apoiar o canal. Sua ajuda financeira nos permite mergulhar mais fundo nessas histórias incríveis e trazer revelações que a maioria das pessoas nunca descobre. Cada contribuição nos ajuda a viajar mais para os cantos mais fascinantes do nosso mundo. E o apoio significa que podemos continuar descobrindo os segredos que expandirão sua compreensão do que é realmente possível quando a inovação encontra a oportunidade. Curiosidade número 12. Andorra tem uma das maiores concentrações de lojas duty-free por quilômetro quadrado do mundo, criando um ambiente de varejo tão denso e competitivo que revolucionou a forma como pequenas economias podem gerar fluxos de receita massivos. O país inteiro funciona como um shopping gigante, onde artigos de luxo, eletrônicos, perfumes e bebidas alcoólicas são vendidos a preços que fazem os países vizinhos parecerem caros em comparação. Mas eis o que é realmente brilhante nessa estratégia. Andorra não oferece apenas preços mais baixos. A experiência de compra em si foi elevada a uma forma de arte. Expositores de loja rivalizam com os de Paris e Milão. O atendimento ao cliente atinge níveis que fazem as boutiques de luxo parecerem comuns, e a variedade de produtos disponíveis nesta pequena nação montanhosa excede o que você encontra em grandes áreas metropolitanas. Os princípios econômicos por trás dessa revolução do varejo criaram níveis de prosperidade que redefinirão completamente sua compreensão de como pequenos países podem competir com gigantes econômicos. Curiosidade número 13. Andorra alcançou algo que os planejadores urbanos consideram quase impossível. Apesar de não ter restrições de planejamento urbano em muitas áreas, o país manteve uma harmonia arquitetônica e beleza ambiental que envergonha cidades fortemente regulamentadas. Os edifícios se misturam perfeitamente com a paisagem montanhosa. A construção moderna respeita a estética tradicional e o desenvolvimento ocorre sem destruir a beleza natural que atrai milhões de visitantes. O segredo não é o controle governamental estrito. É uma compreensão cultural de que lucros de curto prazo, de um desenvolvimento feio, destruirão a prosperidade de longo prazo, que depende da manutenção do apelo de Andorra como destino. Em meio à vibrante tapeçaria global, onde cada nação tece sua própria narrativa, reside Andorra, um microcosmo de possibilidades. Imagine um lugar onde a prosperidade individual e o bem-estar coletivo dançam em harmonia, um segredo sussurrado pelos vales e picos dos Pirineus. Que lições podemos extrair deste enclave singular? Primeiro, desmistificando crenças arraigadas. Andorra desafia a noção de que o crescimento econômico e a preservação ambiental são forças opostas. Em vez disso, constroem uma sinergia notável. Incorpora o jeitinho sustentável, onde proprietários, empresários e moradores compartilham o entendimento tácito de que a beleza preservada é sinônimo de riqueza duradoura. Segunda curiosidade, o sistema de saúde andorrano, um farol de eficiência, combina o melhor dos modelos público e privado, escapando das armadilhas de ambos. Cidadãos desfrutam de atendimento médico de alta qualidade por uma fração do custo encontrado em países vizinhos, enquanto médicos e instalações médicas mantêm padrões que atraem pacientes de toda a Europa. Imagine a tranquilidade de um samba bem afinado, onde cada nota contribui para a melodia perfeita. O segredo reside nas vantagens de escala, exclusivas de países pequenos. Como em uma roda de chimarrão, todos se conhecem. Os registros médicos são compartilhados sem burocracia, a prevenção é priorizada.
e a população reduzida permite um atendimento personalizado. Mas o aspecto mais notável é a abordagem, a prática médica, com resultados tão impressionantes que ministros da saúde de todo o mundo vêm aprender. Terceira revelação. A maestria de Andorra na neutralidade política é tão completa que manteve a paz e a prosperidade durante guerras mundiais, crises econômicas e turbulências políticas que devastaram nações muito maiores e poderosas. Sua política externa se baseia em ser útil a todos, sem ameaçar ninguém, construindo relações diplomáticas que oferecem proteção sem exigir gastos militares ou envolvimentos políticos. Durante a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e vários conflitos europeus, Andorra serviu como um terreno neutro para negociações e contatos diplomáticos. Essa tradição continua hoje, com Andorra atuando como uma ponte entre diferentes sistemas políticos e econômicos, facilitando relacionamentos que beneficiam a todos os envolvidos. É como o futebol, onde a colaboração e a estratégia superam a força bruta. Essa estratégia diplomática revela como pequenas nações podem alcançar segurança e influência através da cooperação e não da competição. Mas o que torna o sucesso de Andorra verdadeiramente extraordinário é que esta pequena nação alcançou algo que cientistas políticos e economistas pensavam ser teoricamente impossível. Criou uma sociedade onde a prosperidade individual e o bem-estar coletivo não apenas coexistem, mas se reforçam mutuamente, gerando melhorias contínuas para todos. É a receita do bolo perfeito, onde cada ingrediente contribui para o sabor final. Os impostos baixos não fomentam o egoísmo, pois as pessoas compreendem que sua prosperidade depende da harmonia social e da reputação internacional que tornam Andorra atraente para visitantes e empresas. A ausência de gastos militares não gera vulnerabilidade, pois as relações diplomáticas e as vantagens geográficas oferecem uma segurança que exércitos não podem igualar. O tamanho diminuto não limita as oportunidades, pois as conexões globais e a inovação econômica criam possibilidades que transcendem as fronteiras físicas. As lições de Andorra transcendem as curiosidades turísticas ou as peculiaridades econômicas. Revelam possibilidades para a organização humana que podem transformar a forma como pensamos sobre governo, economia, responsabilidade social e relações internacionais. Quando a cooperação substitui a competição, quando o pensamento de longo prazo orienta as decisões de curto prazo e quando o sucesso de todos contribui para a prosperidade de todos, os resultados superam o que qualquer conquista individual poderia realizar sozinha. A ideia de que os países devem escolher entre prosperidade e responsabilidade social, entre liberdade econômica e estabilidade política, entre sucesso individual e bem-estar coletivo, mostra-se falsa quando as condições certas são criadas. Andorra prova que o tamanho não determina a importância, que o poder militar não é necessário para a segurança, que impostos altos não são imprescindíveis para os serviços públicos e que o sucesso econômico não exige explorar os outros. Mas será que é só isso? Que outras nações escondidas e territórios esquecidos guardam segredos que poderiam revolucionar a forma como organizamos as sociedades humanas? Que outras conquistas impossíveis aguardam descoberta nos lugares que a maioria das pessoas nunca pensa em explorar? É como procurar ouro em Minas Gerais. A riqueza está lá, esperando para ser encontrada. A verdade é que nosso mundo contém inúmeros exemplos de engenhosidade humana e inovação social que permanecem ocultos da atenção geral. Pequenas nações, comunidades remotas e territórios negligenciados frequentemente desenvolvem soluções para problemas que têm intrigado grandes governos por gerações. Suas histórias guardam chaves para possibilidades que poderiam transformar a forma como pensamos sobre tudo, desde economia e governança até a própria cooperação humana. Se esta exploração das notáveis conquistas de Andorra
abriu sua mente para novas possibilidades, considere deixar um valeu demais para apoiar este canal. Sua ajuda financeira nos permite mergulhar mais fundo nos exemplos mais extraordinários de inovação humana e sucesso social em todo o mundo. Cada contribuição nos ajuda a trazer histórias que a maioria das pessoas nunca descobre. Revelações que expandem nossa compreensão do que é realmente possível quando a criatividade humana encontra a oportunidade. O apoio nos ajuda a viajar mais longe nos cantos mais fascinantes das conquistas humanas e juntos podemos continuar descobrindo os segredos que transformarão a forma como você vê o mundo e o potencial de mudança positiva que existe em lugares que você nunca pensou em procurar.